7h42, de volta com o Folha no Ar, primeira edição, nesta segunda-feira, 22 de fevereiro de 2021, recebendo hoje no programa o secretário Marcelo Feres, de Educação do município de Campos. Ele fala ao vivo conosco por videoconferência, uma regra, uma norma deste programa da nossa empresa, do Grupo Folha de Comunicação, desde o início da pandemia. Aliás, já iremos para um ano aí de programa por videoconferência, não é, Arnaldo? Então, é uma das normas nossas adotadas como orientação dos especialistas para, né, manter aí e tentar combater essa pandemia. Meu caro Arnaldo, voltamos com você neste bloco e aí, como eu falava, o pagamento de regência para professores, eleição de diretor, gratificação de 10% para professores do primeiro ano, tudo isso em pauta e, claro, o retorno às aulas. Isso vai e volta esse assunto aí, a participação aqui, a interatividade é muito grande, naturalmente, em nossas redes. Sim, aqui no grupo do Opiniões do Folha no Ar tem bastantes perguntas, e de pessoas conhecidas, representantes da categoria, como Odisseia Carvalho, Graciete, Elaine Leão, presidente do Prozep, várias perguntas que acabam, de uma forma ou de outra, esbarrando em um assunto que estamos conversando agora em off aqui no intervalo com o Marcelo. A questão da vacinação. Há um protocolo já municipal de quando a educação será vacinada? Há previsão de vacina para os profissionais de educação? Você estava conversando com a gente, já é prioridade pelo protocolo nacional, né? Mas não há ainda, como a gente fala, em quando? Bom, esse, na verdade, é importante também a gente trazer um contexto para isso, né? O histórico de vacinas, construção, pesquisa, desenvolvimento e até a chegada da vacina à sociedade é sempre um protocolo muito cuidadoso. Normalmente nós estamos falando aí de 5 a 10 anos historicamente. O mundo mudou. A tecnologia hoje, a biotecnologia possibilitou um avanço muito maior em vários aspectos e nós conseguimos, a vacina já está sendo aplicada. Israel, por exemplo, você já conseguiu alcançar aí 50% ou mais da população em menos de um ano do início da pandemia, né? Faremos isso agora, teremos um ano agora no início de março. Então, essa realidade em que pese o avanço mundial, o conhecimento da humanidade que permite esse avanço, a gente também, mais uma vez, tem que olhar a nossa realidade nacional e local. Infelizmente, a meu ver, nós não conseguimos avançar nessa direção quando falamos aí da realidade do Brasil. Poucas foram as articulações com os fornecedores de vacina, muita confusão do seu ponto de vista político no âmbito nacional, que infelizmente nada ajudou. Agora, pensando localmente, como atender os professores? O primeiro passo é que a gente tenha, professores e demais profissionais da educação, para ser preciso, né? É que a gente tenha vacina no país. Como eu dizia, a questão da prioridade dada inicialmente aos profissionais de saúde, que estão na linha de frente, sustentando desde o primeiro momento, quando não tinha vacina. E é importante fazer jus aqui, fazer justiça, a nossa gratidão enquanto sociedade aos profissionais. Muitos, mas muitos mesmo, perderam suas vidas, atuando ali em defesa e tentando salvar outras vidas. É justiça que precisa ser feita nesse sentido, nós devemos muito a esses profissionais. E é muito justo que o início do processo de vacinação se dê com eles, até para poupá-los, uma vez que diariamente eles estão vivendo ali, convivendo num processo de contaminação, por mais que se faça protocolo, o tempo todo, né? Então, esse é o primeiro grupo de prioridade e acho que é inquestionável por toda a sociedade. Para além disso, as pessoas que são do grupo de risco, com comorbidade, idade avançada, são dados científicos. Não tem como a gente chegar e colocar, por exemplo, o professor na frente de uma pessoa de 80 anos, 70 anos, que seja, porque o que ocorre? O índice de mortalidade da doença está muito concentrado em pessoas de maior idade que já têm um organismo mais frágil comparado a quem tem idade quem é mais jovem. Então, é difícil a gente colocar prioridade para o docente quando você tem escassez de vacina. Não que o docente não pudesse estar no mesmo grupo. O que idealmente deveríamos ter seria profissionais de educação, profissionais de saúde, pessoas do grupo de risco, formando um único grupo de prioridade. Esse é o nosso conceito. Só que não dá para a gente simplesmente apontar e apostar nessa direção quando você tem uma escassez de vacina, fruto, num primeiro momento, de um resultado muito positivo, que foi o avanço rápido. Poderíamos ficar mais um ano sem vacina. E teríamos que nos adequar de toda maneira, né? É provável que os avanços em termos de produção mundial
faça com que essa situação nossa, de momento, né, que está assim, o Brasil está, eu diria, no final de fila em relação ao atendimento, né? Toda vez que a gente vai ler notícias, a gente vê que não se confirmou os acordos de entrega de insumos, etc. e tal, para a produção de vacina. Então a gente não conseguiu, e é importante a gente refletir, isso é consequência de uma política dialógica internacional, cujo diálogo não apontava nesse sentido de que a gente ia precisar depois desses países. Agora a gente, infelizmente, tem que baixar a cabeça de que é necessário, sim, a bem da vida dos brasileiros. Resumindo, a vacina virá, mas em algum momento, mediante a esse processo de priorização. Não foi feito, no meu entendimento, um agrupamento que permita, ao mesmo tempo, ter saúde, ter pessoas do grupo de risco e ter profissionais de educação. Ao mesmo tempo, há um escalonamento. Primeiro os profissionais de saúde, depois as pessoas do grupo de risco e, na sequência, os profissionais de educação. Qual é o problema? Nenhum problema ser nesta ordem. O único problema é o quantitativo. O Brasil ainda não tem 3% da população vacinada. Isso é muito ruim. Não é um problema de campos, volto a dizer. Aí vem, então por que a gente vai voltar? Aí a pergunta, que certamente está na cabeça de muitos dos que nos assistem nesse momento, ela precisa ser cotejada também com e o papel da educação? Sem nenhum tipo de irresponsabilidade, tá? Com muita seriedade, muita sobriedade. A educação é silenciosa. Diferente da doença, se você tiver com uma dor, você vai falar com alguém, você vai reclamar, você vai procurar um médico, um hospital. A educação não. Aprendi isso com um excelente ministro, né, Janine Ribeiro, que sempre dizia isso. Né? E é a partir desse tipo de aprendizagem que a gente entende que é preciso fazer esse enfrentamento responsável com o retorno da aprendizagem no nosso município. Porque nós já estamos muito mal. Já não tem muito para onde piorar, honestamente, a considerar que a gente não tem nem IDEB. Nós vamos ignorar o silêncio de uma educação que está realmente em situação crítica ou vamos nos unir, e aí eu faço um clamor aqui. É muito mais do que a educação essa questão. Em cada família tem uma criança, um adolescente, pelo menos na maioria delas, que está de alguma maneira estudando. Então, por que a gente não pode também fazer uma grande campanha, mas uma campanha lúcida, uma campanha sóbria, de que nós precisamos, enquanto não há vacina para os educadores, vamos cumprir os protocolos. Vamos ter essa consciência social de que não basta somente eu resolver o meu problema. Eu sei que alguém pode estar dizendo, mas isso não acontece. Pois é, mas o que acontece na prática é a nossa educação não ter qualidade. Então, se a gente não mudar um pouquinho que seja na nossa atitude enquanto munícipes, dificilmente a gente vai conseguir mudar a nossa educação. E não mudando a educação, o futuro projeta algo que não é exatamente de sucesso para o nosso município, para o nosso país. Marcelo, eu não sei se o meu entendimento está errado, mas quando a gente fala em híbrido, haveria a possibilidade do responsável levar ou não esse aluno até a unidade escolar. Mas teria que ser oferecido a ele também a possibilidade de acompanhar o que acontece nesse ambiente escolar. Como que ele acompanharia isso? Seria só pelas apostilas? Escolas particulares, por exemplo, fazem aulas simultâneas, com câmeras dentro da sala de aula. Isso me parece inviável dentro da rede municipal. Como que fica esse sistema? Como que um aluno que o responsável por não levá-lo à escola, ele vai acompanhar na mesma proporção da que foi até a escola? Bom, essa questão do acompanhamento, seja ele online, por meio de envio de imagens do que está acontecendo, ele é bem-vindo. Eu não vejo isso como nenhum absurdo em relação à questão das escolas terem. Talvez pensar, de novo, todas as escolas, em todas as salas, um só tempo, impraticável. Mas isso me parece até uma boa ideia se a gente conseguir trabalhar, por exemplo, nesses 10%, que se não em todas, mas pelo menos numa parcela desses 10% iniciais, para que se possa ser, sim, apresentado como uma possibilidade dos pais conseguirem acompanhar de forma mais próxima. Mas tem um porém. Nós estamos falando dos pais que tenham o acesso à internet em banda larga. Nós não temos essa realidade no seu sentido absoluto. E, de novo, quando a gente pensa em isonomia, isso acaba trazendo um problema. Isso não resolve o problema na sua totalidade, mas pode ser uma boa iniciativa, ainda que tenhamos que ser justos, né? De que forma a gente vai garantir que aqueles pais que não têm acesso à internet, e quando eu falo do acesso à internet aqui, eu estou falando inclusive do próprio letramento digital.
Alguns não é nem a questão de ter o WhatsApp ou não, é porque não estão ou não tiveram oportunidade na vida de ter algum tipo de capacitação que os dê segurança e as habilidades mínimas digitais para conseguir estar acompanhando os seus alunos em sala de aula. Outros não terão tempo porque estão buscando emprego, porque estão desempregados, dado o efeito da própria pandemia. Então, assim, é muito bem-vindas as sugestões nessa direção, mas elas precisam ser inclusivas. Como garantir que os pais que não estejam nesse cenário de acesso à internet possam também, né, não ser excluídos ou ser deixados para trás por responsabilidade deles. E aí a próxima pergunta deve ser, e o que o poder público faz nesse sentido? Precisamos de tempo. Essa secretaria, hoje, é importante a gente destacar mais uma vez, o nome da secretaria é Secretaria de Educação, Ciência e Tecnologia. Então a dimensão da tecnologia está presente e muito presente hoje na educação. Os professores fizeram ao longo de 2020 trabalhos maravilhosos de produção própria, por meio de WhatsApp, vídeos, aprenderam a editar vídeos. Isso eu estou falando na nossa rede municipal. Cada vez que me chegam determinados conteúdos, eu fico impressionado positivamente com a capacidade inovadora dos nossos profissionais. E aí a secretaria agora, ela dialoga essa questão da educação com tecnologia. Veja, em um mês, nós produzimos um portal que comunica os materiais didáticos para todas as escolas. Os diretores dizem, a gente consegue baixar, né, como a gente fala informalmente, consegue ter acesso às apostilas do primeiro mês de fevereiro. Isso não é obrigatório que as escolas sigam, é um material de referência. A autonomia pedagógica está dada às escolas. Mas na falta de um material melhor validado, as equipes da secretaria têm feito esse trabalho de apoio. Muitas escolas, eu diria a maioria delas, estão usando. Então tem um material para fevereiro, tem um material para março, que em breve vai ser também colocado, e todos já sabem onde é que conseguem acessar esse material. Esses são caminhos importantes. E aí, complementando, para finalizar, Arnaldo, dizer o seguinte, esse é um momento crítico para a educação. Eu tenho certeza que se a gente fizer esse enfrentamento com responsabilidade, nós vamos virar a página da educação, fazendo com que os pais se sintam também corresponsáveis pelo processo educacional. Educação é muito mais amplo do que escolarização. E quando a gente pensa em escola, escola não é o único lugar que se educa. Todos os espaços são espaços educacionais. E muitas das vezes você tem a criança aprendendo na escola de um jeito, muitas das vezes de um jeito correto. Por exemplo, para ser bem didático, uma palavrinha que ela usa de um jeito que não está muito preciso, na escola ela aprende o jeito correto, uma flexibilização verbal, por exemplo, né? Ao invés de um nós vai, usar o nós vamos. Né? Sem entrar no mérito, que isso vai ter uma série de discussões mais profundas, mas não é meu objetivo aqui. E aí tratar. Por que quando ela aprende na escola nós vamos, faz uma prova e escreve nós vamos, e quando ela volta para falar, ela fala nós vai? Porque o ambiente reproduz, a pessoa aprende muito mais reproduzindo o ambiente que ela está do que somente o momento que ela está na escola. Então isso é uma oportunidade que a nossa educação vai ter de trazer também as famílias interessadas na segurança dos seus filhos, os educadores interessados na segurança das crianças e a sua própria segurança. Vamos criar um pacto em favor da segurança e da qualidade da educação. Talvez começar nessa situação muito adversa seja o denominador comum que vai nos ajudar a avançar daqui para frente de mãos dadas em defesa de uma educação de qualidade verdadeiramente para a nossa sociedade em alguns anos. Agora, você falou no bloco anterior, Nogueira, só para... Não, pois não, Arnaldo, desculpa. Se a gente tem caso aqui, que vai entre 8 e 29 de março, e inicialmente com 8 creches. Quando que a gente vai saber quais são essas creches e quando que a gente vai saber quando realmente começa esse tipo de sistema? Bom, o meu compromisso é que tudo será público, muito divulgado, tá certo? Agora, eu realmente, volto a dizer, né, a gente está aqui, a minha sensação interna, eu digo isso, estou falando de toda a equipe da secretaria e também dos nossos diretores de escola, nós já fizemos 4 reuniões, todas online, claro, com os diretores de escola. Essa semana faremos mais uma, provavelmente na quarta-feira, porque não tem como a secretaria fazer gestão isolada. Essa gestão tem que se dar, né, em parceria, dentro de um processo de coordenação de ações, mas com o respeito à autonomia de cada escola, para que se possa fazer a avaliação. Não é possível a gente impor a uma escola o início dela no modelo híbrido. Isso não pode ser feito. Nós primeiro precisamos resolver os problemas das escolas. Então, é claro que é razoável a gente começar com escolas que, primeiro,
os gestores, a comunidade, compreendam que vale a pena trabalhar a busca da qualidade da educação com a devida responsabilidade. Isso é um critério fundamental. E aí, essas primeiras, elas servirão de exemplo. Então, nós precisamos ter as condições de infraestrutura minimamente adequadas para que a gente possa reforçar, ela já tem que estar minimamente adequada, para que a gente possa reforçar até o início das aulas. Segundo, a comunidade, entendendo a comunidade interna, primeiramente, né? Os profissionais da educação, apoiados pela gestão escolar, devem ser parceiras dessa iniciativa com a responsabilidade devida, como já está dado, eu não vou ficar repetindo isso, né? Então, esse conjunto de aspectos vai nos permitir fazer a escolha, mas não faremos essa escolha sem antes publicarmos o manual operacional, porque esse manual, ele detalha e define tudo, ele será o guia para que todos que forem e quiserem fiscalizar as escolas, e aí é importante deixar claro, a sociedade tem o poder e deve. Claro que isso não significa dizer que vai chegar 40 pessoas para fiscalizar uma escola, porque você está arrumando uma violação do próprio protocolo. Mas, a rigor, nada impede que um pai de aluno ou algum membro da sociedade, mediante um comunicado prévio, né, possa ser ali autorizado a conhecer a realidade de cada escola. Então, esse é um processo que a gente quer fazer amplo, dialógico e principalmente com muita transparência. E vamos pensar no cenário adverso. Você pode ter uma situação de contaminação. Você vai no supermercado, você pode ter uma situação de contaminação. Você vai num banco, você pode ter uma situação de contaminação. O que fazer? O que não dá é para dizer que no supermercado não tem problema, na escola vai acabar, vai levar para muita gente. A diferença da escola não é a contaminação, é a disseminação do vírus. Alguém chegar contaminado está chegando em todos os espaços. Para poder dizer, vai contaminar e vai morrer. Vamos devagar. O que nós precisamos fazer é número de alunos na escola reduzido. Mas as crianças vão para o intervalo e vão começar a se abraçar porque é próprio da criança. Verdade. A criança terá que ser reeducada, é um novo normal dentro da escola. Muita gente fala assim, experiências internacionais avançaram, retrocederam. Isso aí faz parte, neste momento, assim como da própria educação. Esperamos não ter que retroceder, mas se for necessário, teremos a humildade e a responsabilidade de retroceder, sim. Agora, de que maneira a gente pode fazer? A criança não pode, seguramente, ter um intervalo naquele modelo. É difícil, num primeiro momento, para a criança, mas mais difícil é hoje ela não estar indo ver o colega dela de classe. Então, ela não vai ter, muito provavelmente, não quero aqui antecipar o protocolo, tem uma comissão para analisar, prefiro colocar aí como possibilidade, ela não vai ter necessariamente um intervalo, aquele horário de recreio, que ela sai da sua sala. A equipe da secretaria é muito competente, a nossa equipe de educação municipal, pensando em toda a rede, é muito competente, nós estamos levantando boas experiências. Por que razão pensar no paradigma anterior se a gente continua dentro de um processo pandêmico? Então é importante entender o seguinte, a criança vai chegar, ela já vai ter uma identificação, ela sabe qual é o local que ela vai sentar, ela vai precisar ir ao banheiro, assim como se faz em exames muitas das vezes, né, aqueles exames de Enem e por aí vai, qual é o protocolo para ir ao banheiro? Não é cada hora vai um, ou vai dois, vai três, tem que ter um nível de planejamento, e isso as crianças terão que ser, antes de falar de conteúdo educacional, do ponto de vista curricular, a questão essencial do currículo hoje é esse processo de saber lidar com a escola dentro de um ambiente de pandemia, que é novo para todos nós adultos, é novo para nossos avós, muito provavelmente aqueles que têm os avós ainda vivos. Imagine, porque a nossa última pandemia, que levou aí supostamente, a um dado impreciso, cerca de 1/3 da humanidade, né? A gente sabe, a gente perdeu em Campos mais de 700 vidas ao longo de um ano. Nós estamos falando aí de praticamente 2 mortes por dia, em média, na pandemia. Isso é muito alto, não queremos isso. Mas também não queremos esquecer que existe educação, e educação é pensar o que se planta no futuro. Se eu parar de plantar o futuro, essa semente do futuro, quando o futuro virar presente, nós teremos mais problemas. Secretário, pelo que eu entendi, fazendo um resumo dessa questão de volta às aulas, só para te fechar e Arnaldo puxar o outro assunto aí, pelo que eu entendi, o senhor tem hoje uma data pré-definida para o retorno, entre dia 8 de março e 29 de março. Ponto. Tem uma data. Agora, o senhor não tem ainda a relação das escolas e nem das creches
e ainda não tem um plano de ação efetivo pronto no papel para esse retorno. É o período... Chamamos de operacional, me permita. Plano operacional. O senhor não tem ainda? Será construído isso a partir dessa semana. Então hoje só tem a data prevista, que pode mudar ou não, mas a princípio entre 8 de março e 29 de março, correto? Correto, e eu já te antecipo, a rede municipal começará no dia 29. Perfeito. Então até lá... É porque esse prazo é tanto para a pública quanto para a privada, é isso? É para qualquer rede, inclusive estadual, deixando claro, a rede estadual, em que pese, me permita esclarecer, em que pese o calendário oficial do Estado apontar para o início das aulas do Estado no dia 1º de março, em campos, o que vai valer é esse processo de concertação para o período, lembrando, estou falando de ensino fundamental, já que é rede estadual, entre 22 de março e 22 de abril. Nós já dialogamos também com a Secretaria de Estado de Educação, de modo que a Secretaria Estadual tem ciência desse diálogo também com o Ministério Público e já está acordado que as escolas estaduais, elas seguirão este cronograma no que diz respeito às escolas que atuem no município de Campos. Secretário, você tem usado um paralelo desde o início da entrevista com os supermercados, né? De visitação ao supermercado coloca em risco. Sendo que lá no começo da pandemia, os supermercados tiveram que se adaptar com disponibilizar do álcool em gel, termômetro na porta, faixa de distanciamento entre um cliente e outro na fila para pagar, o que é muito factível de ver, parece-se muito, muito concreto que as escolas privadas vão fazer. Eu sou funcionário público municipal na minha cidade, em São João da Barra, na educação, e a gente sabe da dificuldade das escolas. Tem escola que não tem acessibilidade, tem escola que a água não chega com facilidade. Como montar esse plano de segurança, de higienização, sobretudo, em todas as escolas da rede, de uma rede complexa como Campos, de Santo Eduardo a Farol, de distância gigantesca, maior território do estado do Rio de Janeiro, como atender esse protocolo em todo o município? A facilidade ou a maior dificuldade é essa de manter essas regras? Vai ter álcool, vai ter termômetro, vai ter faixa de distanciamento em todas as unidades? Mais uma vez, você está certíssimo, e essa talvez você esteja resumindo aí muitas perguntas, não só de educadores da rede pública, mas também da sociedade como um todo. Infelizmente, a gente vive essa realidade de muita penúria em termos de educação pública. Essa não é uma particularidade do município de Campos, essa não é uma particularidade do estado do Rio de Janeiro. A educação no Brasil, ela é discurso de prioridade, mas não necessariamente prática de prioridade. A gente pode pensar a educação de várias maneiras. Eu posso pensar como responsabilidade do Estado, mas eu posso pensar como responsabilidade da sociedade. Se eu entender que é responsabilidade da sociedade, todos vamos ajudar para que isso aconteça. Todos não significa dizer que tenha que ser absolutamente todas as pessoas, mas é possível sim a gente manter um processo dialógico para que a gente avance para uma nova visão do que é a educação pública. Certamente, né, o meu papel de secretário, mas muito antes o meu papel de professor de escola pública, né, me faz também trazer aqui a minha dimensão das minhas utopias. Então, a gente acredita que é possível virar essa página, mas não olhando a escola somente como um espaço físico onde as crianças aprendem com os professores. Entender que a cidade é responsável pelo processo educacional, isso muda muito o paradigma. Então, esse é um processo que não é rápido, mas é possível. Começar nesse ambiente acaba trazendo mais oportunidade do que começar apenas após a vacina, onde, infelizmente, você pode ter o seguinte posicionamento. Mas vai começar depois da vacina, então volta tudo como era antes. Honestamente, eu não gostaria que voltasse como era antes, não, porque antes não estava nada bom. E aí eu estou me referindo à educação no Brasil presencial. Tá? É preciso um processo de capacitação ampla dos professores. Agora, voltando ao ponto que você menciona, as escolas estão preparadas? Resposta, não. Tá? Isso aí não é um processo de agora. As escolas estarão preparadas dentro do protocolo? Isso é uma condição. Quem não estiver, não poderá funcionar. Tá? E aí, fazendo de novo esse paralelo com o supermercado, no supermercado você não tinha uma comissão fiscalizando. Você tinha pessoas que tinham a necessidade de adquirir um produto. E o protocolo era cumprido por necessidade e exigência externa dentro do supermercado como regra para funcionar.
Na educação, a gente entende que os pais, todos os que vão estar ali envolvidos, que a gente chama de comunidade escolar, né, no seu sentido mais amplo, elas vão estar disponíveis, vão estar interessadas, vão estar fiscalizando. Bom, aí vem algumas partes da resposta. O próprio governo federal disponibilizou algo chamado PDDE emergencial, né? O que é isso? É o programa Dinheiro Direto na Escola, que vai possibilitar que o recurso, um certo volume de recurso, seja utilizado para a aquisição desse material. É uma única vez, né, para que se possa fazer uma aquisição desse material. O que a secretaria tem que fazer e que até então está pecando? Nós precisamos capacitar e orientar melhor os diretores escolares para fazer o uso adequado desse recurso financeiro. Porque muitas escolas sabem como utilizar bem esse recurso e fazem isso com maestria. Outras escolas têm recursos parados, às vezes ela está precisando de uma manutenção numa caixa d'água e na conta bancária da escola, que é a da escola propriamente dita, tem lá 3 mil, 4 mil reais. E ela fica esperando a secretaria arrumar um jeito de resolver a limpeza da caixa d'água, quando ela pode contratar um profissional. Não se trata aqui de culpabilização, deixando bem claro, mas a responsabilidade, a gente entende que é da Secretaria de Educação, Ciência e Tecnologia, que até então está falhando. Em que medida ela falha? Quando não capacita, quando não orienta, quando não cria os manuais operacionais de apoio aos gestores para que eles tenham a segurança, porque não é fácil usar recurso público. Você tem que estar ali, se você gastar R$100 que seja, não comprovar, e tem gestores fazendo isso, depois tem que pagar do seu bolso. Tem situações que o gestor utilizou, para além daquilo que eles já usam, que é muito comum na educação, nem todas as áreas isso acontece, mas na educação é comum o diretor chegar e falar, eu vou pegar do meu bolso, vou pagar. E recebem pouco. Mas é porque eu até não gosto muito dessa ideia, mas é o que vale no Brasil, né? Ao invés de sermos vistos, profissionais de educação, como profissionais que precisamos de fato de condições para trabalhar e devemos ser cobrados pela sociedade para que trabalhemos de verdade, a gente, infelizmente, não tem essa mesma valorização, mas também não temos essa cobrança. Os pais aceitam a educação de baixa qualidade. Então, finalizando, eu digo o seguinte, se a escola não tiver as condições protocolares para iniciar, não irá iniciar, infelizmente. É o que a gente quer? Não. Agora, nós estamos falando até 22 de junho. Tá? E até lá, a própria questão da vacina é uma incógnita. Na medida que alguns países começaram a alcançar determinados níveis, digamos 60% da população, que é o alvo, né? Alcançando 60%, a demanda de contratação de vacina por esses países começa a reduzir. Então, ainda que a gente vai pegar no final desse processo de priorização, o Brasil, não estou falando da educação, mas o Brasil, ele pode estar ficando aí numa fila de espera, mas quando aqueles que já trabalharam isso de forma mais articulada conseguirem alcançar sua meta de 60%, a gente vai conseguir ter mais vacina mais rapidamente. Então, essa mudança ela pode se dar assim, a cada quinzena de uma maneira muito drástica, positivamente, como atualmente tem acontecido de forma negativa. Tem uma pergunta aqui pertinente da Denise Rodrigues. Ela pergunta o seguinte: vocês irão nos respaldar quanto às crianças que chegam resfriadas, com coriza nas unidades, elas poderão ficar nas escolas? Como será esse processo? Tá. Deixando claro, quando eu estou falando aqui de um processo que envolve um manual operacional, e aí em algum momento eu falei assim, mas o manual operacional não existe. Não poderia existir um manual operacional sem que haja uma decisão. E como eu falei, isso foi tudo relativamente rápido, que vem de um processo iniciado no Ministério Público no ano passado. O que nós fizemos e propusemos ao Ministério Público foi um plano de ação. O manual operacional, ele nasce a partir desse plano de ação, porque o plano de ação, uma vez aprovado no sentido, não é uma submissão no seu sentido hierárquico, mas é no sentido de concertação, de atender aos diversos interesses públicos do município com a participação legítima do Ministério Público. Uma vez que esse plano está dado, o plano de ação, a gente desdobra o plano, que para quem está lendo, muitas pessoas estão lendo porque ele é público, né? O próprio Ministério Público possivelmente vai divulgar, a gente também já divulgou a parte da educação. Enfim, o que ocorre? A partir do momento em que há um plano de ação, onde estão estabelecidos ali os regramentos que não poderão deixar de ser cumpridos, eles não dizem exatamente como serão cumpridos. Então, o manual operacional diz, e aí vai a resposta em relação a uma criança que chegou com sintoma. Se a criança está com sintoma, está febril ou coisa que o valha,
Faz parte do manual operacional sinalizar o que tem que ser feito com essa criança, ou o manual não vai estar suficientemente detalhado. Então, por exemplo, tem que ter tem que mensurar a temperatura. Precisa ter termômetro. Aí alguém pensa, mas não vai comprar termômetro para todo mundo. Existe recurso. O que ajuda muito na educação municipal é que existe uma verba de um fundo, né? Uma verba federal, né? Que é o FNDE, Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, que nos ajuda, todos os municípios e estados, complementando um recurso. Por isso que a gente tem, por exemplo, a situação hoje dos educadores no país, né? E particularmente aqui em Campos, né? A folha de pagamento sendo feita, né? A gente consegue garantir isso porque isso tem um apoio legal, importante deixar claro, né? Não é uma questão de boa vontade do governo de plantão, é uma questão legal em que a gente tem e recepciona aqui mensalmente recursos que nos ajudam, enquanto município, a fazer o pagamento dos profissionais da educação, independente da situação de momento da prefeitura, que a gente sabe que, infelizmente, para outras áreas, dado o desafio que se inicia essa gestão, né, há situações aí que não se conseguiu pagar. Marcelo, só para a gente concluir, de onde partiu a possibilidade de volta com o ensino híbrido? Foi um desejo da Secretaria, do Ministério Público, do Governo Municipal, da Associação das Escolas Privadas? De onde vem esse desejo dessa retomada? Eu posso responder essa questão. Eu não sei se eu sou a pessoa de maior propriedade para responder. E eu, de forma secundária, eu diria o seguinte, isso vai se tornar, em muito pouco tempo, algo secundário também, porque o principal vai ser o funcionamento adequado. Mas essa pergunta ela é legítima. Eu preciso me aprofundar um pouco mais, porque eu assumi em janeiro. E o que eu tenho ciência, pela própria assessoria jurídica da Secretaria, é que se trata de um processo, esse que desdobrou nesse encaminhamento, se trata de um processo iniciado em novembro do ano passado. Tá? Eu não tenho aqui muitos detalhes para te passar, posso até buscar, mas eu não tenho muito detalhe para te passar, mas eu sinalizo que esse processo chegou ao Ministério Público, e o Ministério Público quis, por dever de ofício, inclusive, ouvir as partes envolvidas. Então, como a rede privada é aquela que trabalha a dimensão do retorno às aulas dentro da perspectiva da realidade desse público. E a Secretaria de Educação, Ciência e Tecnologia dentro da perspectiva da rede pública municipal, mas nesse caso pública, e a escola privada, né, ou escola particular, como é chamada, por parte do sindicato, que é quem representa essas escolas. Então nós tivemos uma primeira reunião ainda em janeiro, eu diria, ou no máximo na primeira semana de fevereiro, não estou bem certo agora, ou na última semana de janeiro, provavelmente, ou no máximo 1ª de fevereiro, né, com o Ministério Público. E, naquele momento, estávamos presentes, representando o Poder Público Municipal, a Secretaria de Saúde e a Secretaria de Educação. Foi, de fato, quando eu tomei ciência dessa questão da isonomia, algo caro e que a gente concorda, defendido pelo Ministério Público, também, certamente, pela sociedade, que é o direito de crianças que estejam vinculadas à escola particular terem o mesmo direito que as escolas públicas municipais e essas crianças. E o inverso também. Então, a discussão na primeira reunião foi colocada no seguinte termo: o retorno das aulas no município de Campos só acontecerá, ainda que no modelo híbrido, se for previsto um calendário ou um retorno que envolva todas as redes, pública, e aí falando de municipal e estadual, e particular, né, com as escolas privadas. E aí, nesse meio tempo, a gente está dialogando com os vários atores. Sindicato dos professores das escolas privadas, o CEP, né? E esse diálogo foi nos dando informações importantes. Por exemplo, legítimo é a defesa que o CEP faz de que o retorno às aulas presenciais, quando os professores passem a voltar às escolas diariamente e os alunos da mesma forma, isso só aconteça mediante a vacinação dos profissionais. E essa questão é cara e importante, e a gente colocou no nosso protocolo, deixando bastante claro isso, nós colocamos no nosso, não protocolo, plano de ação, né, apresentado ao Ministério Público, que só consideraremos a possibilidade das aulas presenciais mediante a vacinação dos profissionais. Isso foi apreendido por nós a partir desse diálogo, por exemplo, com o CEP. E aí deixar claro o seguinte: não dá para tratar como se fosse sinônimo, híbrido e presencial.
presença na escola não quer dizer ensino presencial, se a gente for rigoroso. Ensino presencial, todas as crianças vão para a escola. Se a gente tiver 20% das crianças indo para a escola, 25% das crianças indo para a escola, não é dizer que nós estamos com ensino presencial. Aí é uma questão conceitual que precisa ser colocada e esclarecida. Da mesma forma que os profissionais. Nós não vamos precisar de ter todos os professores, se os alunos não estão indo na integralidade, não precisa ter todos os profissionais presentes na escola todos os dias. Então, o ensino híbrido é um conceito, inclusive ele inova, porque ele traz a dimensão da autonomia. Porém, para os alunos digitalmente excluídos, nós estamos com um problema. O problema de que eles não estão aprendendo nada. E alguém precisa defender esses alunos. E é a sociedade de campus, sem perder de vista a responsabilidade com a saúde e a segurança sanitária. Bem, só para a gente concluir aqui, Nogueira, tem algumas pessoas perguntando sobre o protocolo, porque acham que não ficou muito claro a questão do protocolo, de quando alguém chegar com algum sintoma. A pergunta da Denise, né, sobre o aluno que chegaria gripado. O que eu entendi, Marcelo, complemento se eu estiver equivocado, é que isso vai estar nesse plano de operacionalização a ser elaborado nos próximos dias, não é isso, Marcelo? Perfeitamente. Ok. Nogueira, vamos ao intervalo, né? A gente já está avançando aí. Acho importantíssimo esse assunto relacionado à pandemia, mas tem outros temas que a gente precisa falar também. Vamos aproveitar esse último bloco com o Marcelo para a gente abordar outras questões, como regência, que está para ser votado aí, pelo que eu estou sabendo de bastidor, queria confirmar com ele se é verdade isso. Tem a questão do contrato que já abordou lá no começo, a gente pode voltar aqui de novo. E outros assuntos que você também tem algumas pautas aí para levantar, né, Nogueira? Claro, eu quero só destacar aqui, são 8h18. Arnaldo, secretário Marcelo Feres, os ouvintes, aqueles que nos acompanham aqui pelo streaming, eu quero só destacar um fato muito importante e que precisa ser levado em consideração e muito, porque durante um ano nós ouvimos aqui todos os especialistas, principalmente os especialistas, né, com relação à questão da epidemiologia, com relação a essa questão, né, desses cuidados devidos com a Covid. Em novembro, nós ouvimos aqui o Rodrigo Carneiro, e ele falava e previa um dezembro, um janeiro negro, por conta da aglomeração devido a Natal e devido também a Ano Novo. E isso de fato aconteceu. Tivemos um janeiro aí muito, muito, muito complicado. Os números revelam isso. E nós não comentamos ainda e não levamos em consideração a reação que nós vamos ter agora após esse carnaval que praticamente terminou ontem. O doutor Nélio, na nossa edição de sábado, desse fim de semana, o doutor Nélio fala em 15 dias a 2 meses para aumento de casos, e sim, por causa do carnaval. Não é isso? Do doutor Nélio Artiles. Então nós precisamos levar em conta, secretário, o senhor marca para dia 29 como uma previsão, e aí o senhor já falou também, se tudo estiver correndo bem dentro da fase amarela e essa coisa toda. Mas é preciso sim levar em consideração essa questão desses números que podem aumentar e muito aí na nossa região. Estamos vendo várias cidades, né, com lockdown decretado, com toque de recolher decretado desde ontem. Então a coisa tem que ser levada em consideração também. Isso tudo, pelo que eu estou entendendo, é uma previsão dentro do que o senhor falou, se continuar na fase amarela. Bom, nós vamos ao intervalo comercial. E o senhor comenta até sobre esse assunto também no próximo bloco. A gente fecha o programa no próximo bloco com o secretário Marcelo Feres, ao vivo aqui pela Folha FM, pelo Folha no Ar, primeira edição. Oferecimento dos laboratórios Plínio Bacelar e Clínica Proteus.